Amém? Glória a Deus. É muito bom, é sempre muito bom estar aqui nesse lugar. Sempre dá frio na barriga, sempre dá uma dor de barrigazinha antes, mas não há de ser nada, amém? Que o Senhor nos use e fale conosco, em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês, antes da gente orar, o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Vou esperar eles colocarem ali no telão. Aleluia. Diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Ore pela minha vida, levante as suas mãos na minha direção aqui. Peça para que o Senhor me use, que eu possa ser um instrumento nas mãos dEle, em nome de Jesus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, papai, por essa noite na tua presença, por mais um dia onde a tua graça e o teu favor nos alcança. Que seja uma noite onde o teu Espírito manifeste a tua glória, aonde o Senhor manifeste cura, aonde o Senhor traga alinhamento, aonde não venha ser eu, Senhor, mas o teu Espírito em mim, a falar com o teu povo. Que seja uma noite memorial ao teu santo nome, e aquilo que o Senhor deseja fazer, realizar e manifestar nessa casa, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pode aplaudir. Eu confesso que quando o bispo me mandou a mensagem pedindo para eu pregar hoje, eu falei: Jesus, e agora? Ele falou assim: ministra a palavra que o Senhor está falando no seu coração. Quem aqui está fazendo jejum? O jejum dos 40 dias. 40 dias para uma vida com propósito. E eu confesso que logo no começo do jejum, o Senhor, Ele falou ao meu coração essa palavra. Eu tive um sonho, e eu não lembro qual foi o sonho. Eu só lembro que eu acordei com esse texto no meu coração. Buscar primeiro. Na presença é muito difícil. Ainda mais para a mulher que acorda pensando o quê? Eu tenho que botar a roupa na máquina, eu tenho que cozinhar o feijão, eu tenho que limpar o chão, eu tenho que lavar o banheiro hoje. Não é assim? Os homens vieram com o mecanismo de fábrica já com um dispositivo caixa do nada. Então, para eles, 15 minutos em silêncio é ok, certo? Às vezes o tio está sentado assim, olhando para o nada, fala: o que você está pensando? Ele fala: nada. Como consegue? Eu também gostaria de aprender, mas eu não consigo. 15 minutos parado, a gente pensa, a gente faz o roteiro de uma semana inteira. A gente programa tudo o que tem para fazer. E aí os primeiros dias eu falava: Jesus. Eu sentadinha na cama, esperando, ainda tinha que colocar o despertador, porque senão eu saio antes. Eu falo: Jesus, como que eu vou fazer 15 minutos de silêncio sem pensar em nada? E aí eu gosto de ficar olhando pela janela. Irmão, passou um pássaro, já era. A mente vai longe. E é muito fácil a gente devagar na presença do Senhor, esquecendo daquilo que precisa ser a prioridade das nossas vidas. E aí eu acordei com esse texto no coração. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E depois que nós entendemos isso, a nossa vida, a vida do adulto, eu não vou falar das crianças, porque as crianças, também vou falar mais para frente. Mas a nossa vida, ela vai se amoldando de acordo com as nossas necessidades do nosso dia a dia. E nós vamos estabelecendo prioridades do nosso dia. Prioridades do que eu preciso fazer. Amanhã é segunda-feira, eu preciso resolver aquele problema. Amanhã é segunda-feira, eu preciso pagar aquela conta, eu preciso resolver aquele pepino. E eu esqueço que a prioridade da minha vida é o Senhor. Então é o seguinte, eu coloco o pé para fora da cama e eu esqueço
de buscar aquele que eu devo buscar em primeiro lugar. A bispa, ela fala para a gente, para as mulheres que ela cuida, ela já ministrou aqui na igreja. Ela fala assim, eu não desço da cama, eu escorrego. E eu aprendi com ela, agora eu estou escorregando, irmão. Eu faço os 15 minutos, já vou escorregando, já cai de joelho. Sabe por quê? Eu vou confessar uma coisa para vocês. O tio, ele é diurno e eu sou noturna. Ele fala que não existe isso, mas para mim é uma verdade. Ele gosta de acordar muito cedo, então 4:30 da manhã ele está de pé. Deus me livre e guarde. Quem acorda 4:30 da manhã porque gosta? Nem fui dormir ainda, é isso, bispo. Às vezes eu nem fui dormir, não, eu vou dormir. Às vezes eu acordei várias vezes, mas 4:30 da manhã ele está de pé. Então, quando dá 8 horas, ele vai no quarto de fininho e fala, amor, você não vai levantar? Amor, já são 8 horas da manhã, tipo assim, de madrugada. Para ele já é quase meio-dia, porque se você perguntar para ele que horas são, ele fala quase meio-dia. Então, na ânsia de dar uma resposta para aquela situação, eu faço o quê? Eu levanto, boto o pé no chão e vou embora. Esqueço, muitas vezes, daquilo que era a minha prioridade. Consagrar ao Senhor o meu dia e buscar primeiro o reino de Deus. O Senhor tem desejado. Hoje a Van falou para mim assim, a gente estava conversando sobre ensino à distância, e ela falou assim, é muito difícil, porque a gente está desacostumado a parar. Eu estava com as crianças no final de semana, e eu fiz a mesma pergunta para eles que eu fiz para vocês. Quem aqui está fazendo jejum? E alguns levantaram as mãos, outros não, outros ainda não sabiam que a gente estava de jejum. E aos que levantaram as mãos, eu falei assim, quem aqui sabia que uma das direções do jejum é fazer 15 minutos de silêncio na presença? Tia, eu não sabia. Tia, eu não sabia isso, é impossível acontecer. E aí eu falei, então vamos nos desafiar. Vocês vão escolher um louvor, a tia vai colocar, porque assim, em silêncio, para os adultos é em silêncio. Eu falei, você vai escolher o louvor, eu vou colocar aqui. E o tempo que rolar o louvor vai ser o tempo que você vai ficar sentadinho, bonitinho, com as mãos na perna, só pensando em Jesus. Irmãos, eu não sei como eles não viraram de ponta cabeça. Tinha uns que conseguiram ficar sentados, e aí foi crescendo, sabe? O primeiro ficou, aí o segundo ficou, o outro ficou, o último ficou nos 2 minutos finais do segundo tempo, mas ele ficou. Porque a nossa mente, a nossa vida, está tão acelerada, porque a gente precisa dar uma resposta o tempo inteiro para aquilo que é a nossa necessidade. Com as crianças é o seguinte, se não está na escola, está no jogo de futebol, se não está no futebol, está na natação, se está na natação, está não sei o quê. E depois a gente ainda culpa as crianças, porque elas são aceleradas. Quando não está em tudo isso, está nas telas. Uma mente acelerada. E a gente fala das crianças, mas e você? Quanto tempo de celular por dia você gasta? Quantas vezes você abre o teu celular para ver nada? Porque já entrou no automático, você vai lá e desbloqueia o WhatsApp. Quantas vezes no nosso dia a gente entra no Instagram para não ver nada? Eu não tenho mais Instagram, gente, está lá. Já faz um tempo que eu tirei ele da minha vida, porque eu me roubava. Entrava para ver uma coisa, ficava 1 hora. Que destruição. E isso vai trazendo uma aceleração para a nossa vida. Um desespero de que tudo precisa acontecer para ontem. Um desespero de que eu preciso fazer e eu esqueço daquilo que é a prioridade. E aí a palavra vem confrontar o nosso coração. Esse é um convite de Jesus, que vai confrontar quem nós somos. Vai confrontar como nós temos vivido a nossa vida. Como que nós temos vivido a nossa vida? Eu estou só no flow, só sendo levado. Sabe de uma coisa? Quem já assistiu Alice nos Países das Maravilhas? Não tem uma hora que o gato fala para elas, que ela pergunta para ele, qual caminho é não sei o quê? E ela fala assim, eu não sei. E ele fala assim, quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Nós estamos em um propósito de 40 dias. E aonde você quer estar ao final desses 40 dias? Hoje já é o 25º dia. É isso? 25º dia. E aonde você está?
nesse 25º dia de jejum, hoje, entendendo qual é a nossa missão. Será que nós já conseguimos nos encontrar nesse lugar, aonde nós estamos cumprindo o nosso propósito e a nossa missão? Mas pastora, sabe qual é a verdade? Eu ainda nem descobri qual que é a minha missão. Eu ainda nem descobri qual é o meu projeto. Gente, isso parece tão óbvio, mas é tão real. Isso é tão real. Quantas vezes, como pastores, a gente conversa com as pessoas muitas vezes, e a pessoa vem com aquela crise existencial, fala, meu Deus do céu, eu não sei por qual motivo eu estou aqui na terra. Deixa eu te dizer, o motivo por qual você está aqui na terra é um só. Todos devemos louvar e adorar o nome do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Você não está aqui na terra porque você precisa se casar, ter filhos, trabalhar, pagar contas, não. Esse não é o nosso maior objetivo, esse não é o nosso propósito, esse não é a nossa missão. A nossa missão é adorar o nome do Senhor. Buscar o reino de Deus. É uma decisão diária. E não é uma decisão que eu faço no meu emocional. Romanos 12:1 diz o quê? Põe para mim lá, por favor. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o quê? O corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Buscar o reino de Deus não é uma escolha que eu faço movido pela emoção. Hoje eu estou voando no Espírito, então eu vou buscar a presença de Deus como se Ele fosse voltar amanhã. Buscar o reino de Deus é saber que Ele precisa ser o primeiro, Ele precisa ser a primazia da minha vida todos os dias. Ele precisa ocupar o primeiro lugar no meu coração todos os dias. 15 minutos em silêncio na presença deveria acender no nosso coração uma sede, um desespero por falar assim, Jesus, só 15 minutos. Só 15 minutos o Senhor está me pedindo. Quando na verdade eu deveria te entregar o meu tudo. Eu confesso que eu ministrei essa palavra no discipulado já, porque o Senhor está falando comigo há alguns dias. E eu virei para as meninas e falei assim, e se o Senhor pedisse o dízimo das nossas horas? Será que a gente conseguiria oferecer para o Senhor? Será que a gente conseguiria parar por 2 horas, adorando o nome daquele que nos amou primeiro? Será que seria fácil? Mas eu usei essa analogia com as crianças e eu falei assim, olha, quem aqui conhece, quem aqui o pai e a mãe treina? Tia, o meu. O seu pai no primeiro dia que ele foi na academia, ele já saiu forte? Não. Ninguém que vai à academia, treinar, puxa 60 quilos, 120 quilos e sai de lá forte no primeiro dia. Como que acontece? Dia a dia, gradativamente. Então o Senhor hoje está nos pedindo 15 minutos, mas Senhor, amanhã eu vou te dar 20. Senhor, depois eu vou te dar meia hora do meu dia. Depois eu vou te dar 1 hora e depois eu vou conseguir ficar o dia inteiro adorando a tua presença. Eu vou conseguir vir às 12 horas de adoração que tem na tua casa e nada vai me tirar de lá. Como o bispo falou aqui no último domingo, tem igrejas que não estão conseguindo parar a adoração porque a fome e a sede é tão grande que 1 dia, que 2 dias, que 1 semana é muito pouco. Eu preciso buscar o teu reino agora, o tempo todo, o tempo inteiro, até que o Senhor venha. Isso precisa acender no nosso coração um desespero santo. Irmão, quando eu não estava conseguindo ficar os 15 minutos em silêncio, começou a me dar um desespero. Eu falei, Jesus, o que eu estou fazendo? Aonde que eu estou errando? Eu estou errando porque eu não entendi lá atrás que buscar o Senhor em primeiro lugar na minha vida deveria ser a prioridade. Eu estou errando porque eu demorei para entender que o Senhor precisa da primazia da minha vida.
Não são os 15 minutos, irmão. É tudo. É tudo. Buscar o reino de Deus significa priorizar a vontade dEle, mesmo que não seja a minha. Priorizá-lo mesmo sem vontade. Manter uma constância espiritual. Hoje eu não estou sentindo, mas eu vou do mesmo jeito. Hoje eu não estou conseguindo, mas estou cansado, mas eu vou do mesmo jeito. Me submeter aos planos e à vontade de Deus. Eu estava numa conversa essa semana com uma pessoa, ela não está aqui hoje. E ela falou assim para mim, pastora, fala uma coisa para mim. Eu tenho um sonho de ter 4 filhos. É muito difícil? E eu falei, mas é a melhor escolha da minha vida. Deixa eu contar uma coisa para vocês que talvez vocês não saibam. Eu nunca tive sonho de ser mãe. Na minha adolescência eu falava e dentro do meu coração que eu queria crescer, estudar, que eu queria virar empresária e ir embora do Brasil. E aí, quem ouviu no Atalaia essa semana, aquela pessoa, chegava na roda de oração da diaconia e falava assim, quando alguém falava, quem tem aqui motivo de oração? Ele me abraçava e falava assim, olha, ela acabou de chegar ali, a pessoa com quem eu conversei, que é a Rê. Ele me abraçava e falava assim, ora por mim, porque eu vou casar com ela um dia. E nós não namorávamos, eu não gostava dele. Porque, afinal de contas, naquela época, fazia muita diferença. Ele é 2 anos mais novo do que eu, para quem não sabe. Era o sonho dele, gente. Mas eu não gostava dele, eu tinha acabado de sair de um relacionamento, e tudo que eu não queria era namorar. E aí, toda vez que o presbítero falava, quem tem um pedido de oração, ele vinha com a mesma frase, ora por mim, porque eu vou casar com ela. E, gente, eu ficava roxa de vergonha. E aí eu falei, aí eu orei, eu falei, Senhor, e agora? O que eu faço? Eu falei, vamos orar, né? Vai que é de Deus. Vai que o Senhor quer esse casamento. Ainda bem que Ele quis, que agora já vai fazer 22 anos que a gente está casado. Ainda bem que Ele quis. Ainda bem que eu submeti os meus planos à vontade de Deus. Porque hoje eu sou mãe de 4 princesas. 2 as que estavam aqui, uma adorando, está tocando, são minha filha. São minhas filhas. Viu? Meu marido é muito modesto, né, gente? Glória a Deus, que o Senhor quis assim. Porque o meu casamento é um casamento abençoado. E a oração que eu fiz ao Senhor foi, Senhor, que a minha família ministre outras famílias. Eu não tinha sonho de ser mãe, mas aí a Isabelle chegou. Aí depois chegou a Maria Eduarda, quase que eu fiquei doida. Quando chegou a 3ª, irmão, imagina como é que eu estava já, para quem não queria ser mãe. Na 4ª, então, eu chorei 15 dias quando eu descobri que eu estava grávida. Só chorava, vomitava, falava, Jesus, como é que vai ser? 4 filhos. Não, detalhe, que eu só descobri que era menina com 7 meses. Então ainda tinha uma esperança de que fosse um menino. Aí chegou a Lilica, a raspa do tacho. Já está com 13 anos de idade. Porque os planos do Senhor são maiores que o nosso. Porque a vontade do Senhor precisa ser soberana na nossa vida. E eu só consigo viver a vontade do Senhor quando eu estou exatamente no lugar que eu tenho que estar. Buscando o reino dEle, buscando a vontade dEle, buscando os sonhos dEle para a minha vida. Talvez você tenha entrado aqui hoje com muitas questões. Essa palavra o Senhor destinou àqueles que estavam ansiosos, aqueles que estavam desesperados e cansados, desesperados porque não sabiam, queriam comer ou queriam beber. Mas o Senhor falou para ele, olha o lírio dos campos, eles não fazem nada. E eu visto eles com essa beleza. Quem dirá com vocês? Obrigada, Jesus, porque a tua vontade é soberana sobre a minha vida. Amém? O reino de Deus precisa estar acima da nossa estabilidade financeira, da nossa carreira, ou meu sonho de ser empresário, irmão. Aleluia, eu tenho essa palavra na minha vida. Está aqui, Jesus, eu estou disposta. Se o Senhor quiser, eu também quero. Né? Não sei que hora que eu ia fazer isso, mas está tudo certo. Mas o reino de Deus precisa estar acima de tudo na minha vida. Precisa estar acima de tudo aquilo que eu julgo como importante, como necessidade. Em nome de Jesus, o seu tempo com o Senhor precisa ser inegociável. A tua vida na presença precisa ser inegociável. Incluir Deus nas suas decisões precisa ser inegociável.
avaliar quais são as prioridades da sua vida. Precisa ser inegociável. Espera aí, pastor, eu vou fazer isso agora porque eu preciso fazer, mas vai dar certo, irmão. Se o Senhor está falando para você não fazer, não faça. Vai dar ruim. Vai dar ruim. E aí, como diz o ditado do mundo, não adianta chorar pelo leite derramado. Amém. Em nome de Jesus. Em segundo lugar, a justiça de Deus, ela confronta a nossa forma de viver. Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Não é sobre crer, não é só crer, é viver coerente com aquilo que você diz que crê. Hoje o Ti teve a experiência de ir numa loja para comprar algumas coisas, e ele chegou em casa assim, rindo sozinho. Eu falei, o que foi? Ele falou, eu fui comprar um pacote de folha de sulfite, e estabanado, correndo, deixei cair no chão e falei, eita, aleluia. E aí tinha uma irmã do Atalaias, e falou, pastor Tiago, sempre correndo, mas eu nunca te vi fazer nada que desagradasse o Senhor. Como que nós temos vivido o nosso dia? A justiça de Deus, ela nos confronta. Se nós estamos vivendo de forma coerente com aquilo que nós dissemos que cremos. Eu creio em Jesus, mas eu falo palavrão. Eu creio em Jesus, mas dou um jeitinho brasileiro no meu trabalho. Eu creio em Jesus, mas sabe a verdade? Eu precisei mentir para ter aquela promoção. Eu creio em Jesus, mas precisei aumentar só um pouquinho para não perder o cliente. Eu creio em Jesus, mas eu precisei fazer alguma coisa para ter bom êxito, mesmo não agradando ao Senhor. A justiça de Deus vai nos confrontar. Vai confrontar a forma como nós temos vivido os nossos dias. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Não adianta clamarmos por justiça na terra, se quanto servo de Deus, eu ainda faço coisas que desagradam ao Senhor. Não adianta eu me indignar com aquilo que é a iniquidade do mundo, se como servo de Deus a minha vida não tem revelado a Cristo. E essa é a oração diante de Deus que eu faço todos os dias de manhã, irmão. Senhor, que eu possa revelar o Teu nome e, se necessário, abrir minha boca. Será que a nossa vida tem pregado o nome de Cristo lá fora? Eu lembro que, eu já falei isso aqui algumas vezes, que quando eu estava trabalhando na escola, todo mundo sabia que eu era cristã, todo mundo sabia que eu era pastora. E eu sou o seguinte, irmão, eu tenho que comer e tirar um cochilo. Senão eu não funciono de tarde. E cada um, né? É veio de fábrica, meu pai e minha mãe são assim. E aí, eu comia em 15, 20 minutos, que era para eu poder dormir. Porque eu trabalhava com criança de tarde, a gente que está tinindo para poder aguentar o pique das crianças até a hora de ir embora. E aí vinha uma colega de trabalho e falava assim, Alê, será que depois do almoço a gente pode conversar? Será que você pode me ouvir só um pouquinho e me ajudar? Eu falava, claro. Eu paro para te ouvir. Sabe o que é isso? Revelar a glória de Deus aonde quer que você vá. Revelar ao Deus que você serve, ao Deus que você diz que crê, em todos os lugares. Será que nós temos cumprido a missão que o Senhor tem nos dado, de pregar o Evangelho, de todas as formas da nossa vida, de forma íntegra, mesmo quando ninguém está vendo? Não tinha ninguém na igreja lá. Eu podia ser talvez uma outra pessoa. Não tem gente que é assim? Que é uma pessoa em casa com a família, que é uma pessoa no meio dos amigos, que é outra pessoa no trabalho. E aí ele vai trocando as máscaras de acordo com a necessidade. Só que a justiça de Deus precisa confrontar o meu coração e eu preciso mostrar a verdade de quem eu sou, aonde eu vou. Em todos os lugares.
em todos os lugares. As pessoas precisam saber que você é um servo de Deus. As pessoas precisam saber que o Deus que você serve está impregnado no teu coração, no mais profundo do teu ser, a ponto de você deixar cair um negócio numa loja, a pessoa fala assim, você é um servo de Deus mesmo. Sabe aquela história da batidinha na quina da cama? Não tem ninguém vendo, mas o Senhor está vendo. A justiça de Deus, ela vai se manifestar na terra, quando a gente não pegar atalhos, quando a gente não der mais jeitinho, e quando a gente não precisar mais agir por conveniência. Deixa eu falar uma coisa para você, você não precisa agir por conveniência. O seu Pai, que tem te visto, Ele vai suprir cada uma das tuas necessidades. Nós precisamos escolher aquilo que é certo, mesmo que a gente tenha que pagar um preço por isso. Sabe aquela história de eu vou fazer aquilo que sabe quando eu já trabalhei em comércio e tinha que passar muito orçamento. E às vezes eu passava o orçamento errado. Quem tinha que arcar? Fazer o que é certo, mesmo que eu tenha que pagar um preço. O erro não foi do outro, o erro foi meu. Eu posso conversar com o cliente. E se ele entender, glória a Deus. Mas se ele não entender, a culpa é minha. E isso é só um exemplo. Mas quantas outras coisas na nossa vida, a gente muitas vezes quer dar um jeito porque acha que vai ser onerado. Porque acha que vai sair no prejuízo. Não é assim? E o Senhor, Ele está nos confrontando, nos levando para esse lugar. Eu acredito muito que esses 3 primeiros meses e ainda durante esse jejum, o Senhor está alinhando o nosso coração em muitas coisas, para que a gente possa entrar nesse ambiente, para viver verdadeiramente uma vida com propósito. Verdadeiramente, aquilo que é a missão que Ele nos confiou. Aquilo que é a missão que Ele estabeleceu para cada um de nós. Vira para o irmão que está aí do teu lado. Eu sei que tem muitos que não gostam, mas vira-se mesmo. Fala para o teu irmão, fala, irmão, o Senhor tem uma missão para a tua vida. E ela passa por revelar a glória de Deus aonde quer que você for. Amém? Em nome de Jesus. O reino de Deus e a justiça do Senhor é muito mais do que comida e bebida, irmão. O Senhor tem muito mais por fazer. Mas esse versículo, ele vem carregado de uma promessa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Vira para o irmão que está do teu lado mais uma vez. Fala para ele assim, todas. Não é só uma solução para o problema. Não é só a comida que você precisa. Não é só a roupa que você precisa. São todas as coisas. Presença, graça, saúde, paz. Todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas. A ordem das coisas, ela importa. Não é receba e depois busque. É busque primeiro e então o Senhor cuida do restante. Eu vou ficar 15 minutinhos aqui, porque quando eu terminar esse jejum, eu preciso ter um testemunho para contar. Não é pelo que o Senhor pode fazer, é pelo que o Senhor já fez. E sabe o que Ele já fez? Ele morreu na cruz do Calvário para te dar vida. E isso precisa bastar. Essa é a maior e a melhor coisa que você precisa saber. Isso precisa bastar. Não por aquilo que Ele pode fazer. O Senhor pode te dar muitas coisas, irmão. Talvez a tua oração é por uma família. Talvez a tua oração é por uma cura. A tua oração é por uma porta de emprego. Ou por um sonho que você quer realizar. E o Senhor tem isso também. E o Senhor quer fazer isso também. Mas não busque o Senhor por aquilo que Ele pode fazer. Busque o Senhor por aquilo que Ele já fez e pelo preço que Ele já pagou pela tua vida. Busque, porque Ele já te deu muito. Dar uma respirada bem funda aí. Você já recebeu vida no dia de hoje.
E isso precisa bastar. Isso precisa alinhar o nosso coração naquilo que é a prioridade de Deus para a nossa vida. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente esquece daquilo que precisa ser a primazia da nossa vida, porque nós precisamos ter o controle de tudo. Nem precisa responder aí, mas eu vou perguntar. Quem aqui tem mania de ter o controle de tudo? Ixi, teve gente que teve coragem de levantar a mão. Aleluia. Ixi, mais um. E às vezes esse desejo de ter o controle de tudo vai te afastando mais e mais. Mais e mais. Mais e mais. E quando você não tem um controle, o que acontece? Traz uma ansiedade, um desespero no teu coração, porque as coisas não acontecem do jeito que você quer, porque você não vê a coisa acontecer do jeito que você imaginou no seu roteiro, e aquilo vai tirando a tua paz, aquilo vai te tirando da presença, e quando você vê, você já está numa total perturbação, porque perdeu o controle. Deixa eu te falar uma coisa, perder o controle para Cristo é confiar nele, é confiar de que nada sai do controle de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, nada sai do controle de Deus. Quem aqui ainda tem um sonho que não realizou? Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você, nada sai do controle de Deus. Ele não chega atrasado. Ele tem o tempo e o modo perfeito. Se ainda não aconteceu, é porque o Senhor está te preparando para viver esse milagre. Se ainda não aconteceu, é porque o Senhor ainda está te preparando para que o dia que você chegar lá, você vê o teu milagre, você fala, meu Deus, obrigada Jesus. Agora eu sei que eu estou pronto para viver. Perca o controle para Cristo. E coloque Ele como a primazia da tua vida. Amém? Troque a ansiedade pela esperança. Pela confiança. Entregue as suas preocupações ao Senhor diariamente. Eu tenho uma certeza no meu coração e que eu sempre falo isso. Se nós fôssemos tão inteligentes, tão sábios, todos os dias, ao levantar da cama, nós estenderíamos nossas mãos aos céus e falaríamos, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador em mais um dia da minha vida. Eu te peço, Senhor, me salva das minhas ansiedades, me salva dos meus medos, me salva daquilo que são as agruras do meu coração. Eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e Salvador, em mais um dia para andar na tua presença. Se nós soubéssemos, todos os dias, nós pediríamos, Senhor, vem nos salvar de nós mesmos. Amém? Em nome de Jesus, eu quero te convidar, se coloque de pé.